bom? Neste vídeo 6 irei apresentar o editor de menu, uma das novidades mais bacanas do Gentry 5. Mas antes eu vou comentar duas coisinhas que eu esqueci de falar sobre os layouts, né, o painel de layout. A primeira é que o Gentry ele utiliza a propriedade Flexbox do CSS3. Para quem não conhece, eu vou deixar um link aí embaixo na descrição do vídeo, né, da documentação do Flexbox, para vocês entenderem o que é possível fazer com essa nova propriedade. E também as compatibilidades com navegadores. Para montar a estrutura de grid do layout, né, então ele utiliza esse Flexbox. Tá? E isso torna o layout muito mais flexível e a manutenção também do código ela fica mais fácil. A outra coisa é o painel de atribuições, tá? Que no geral o funcionamento é semelhante a outros frameworks. No caso do Gentry 5, você habilita o menu para o outline que você está trabalhando. Então, no caso do Hydrogen Home, eu habilitei somente o menu Home. Então, se eu sair do menu Home, ele muda de outline. Por exemplo, se eu vim para a página 1, ele já muda totalmente de layout, porque a página 1 não está vinculada ao outline Hydrogen Home. Ok? Deixa eu voltar para Home. Então a dinâmica dele é a mesma que outros frameworks, ok? Agora vamos de fato para o editor de menu. Então aqui nesse item, você vai clicar nesse item para entrar dentro do editor de menu. Então o que é esse editor de menu? Esse editor de menu, você consegue estender os itens de menu criados no gerenciador de menus do Joomla, certo? Para poder usá-lo é necessário criar os menus lá no gerenciador de menu do Joomla, como de costume, tá? Ou seja, ele não cria os menus, somente estende, certo? Então o que dá para fazer aqui? Olha só. Então a gente tem aqui os menus criados lá no menu do Joomla. Ele tem a primeira coisa, ele tem aqui essa configuração que nada mais é que nomear, né, dar uma descrição para esse menu, né, não tem nada demais. E aqui no menu editor você consegue escolher qual menu que você quer trabalhar. Tá? No caso, vou deixar habilitado esse mesmo, que é o que eu estou trabalhando dentro da aplicação aqui de exemplo. E quando você clica dentro do menu, ele abre uma aba, né, onde você pode colocar alguns módulos. Né? Esses módulos podem ser tanto os particles, né, que são o sistema de partículas, que já havia explicado anteriormente, como algum módulo geral do CMS, que você tem instalado no CMS. Tá? Por exemplo, para me colocar um particle aqui no menu Home. Tá? Ou seja, quando for renderizar na página, na aplicação, na hora que a pessoa clicar nesse menu, ele vai abrir um submenu com o particle ou o módulo que você tem adicionado. Então, aqui, simplesmente se você clica e arrasta, no caso do particle, ele vai abrir para você qual particle que você quer colocar nessa parte aqui, nesse submenu. Né? No caso, eu vou querer colocar vamos supor que eu quero colocar uma logo. Então, seleciono o logo, dou um select, ele vai abrir para mim as propriedades do particle, né? Para me configurar esse particle. Então aqui eu posso colocar o URL dessa logo, a imagem dessa logo, um texto e uma classe CSS, que são as propriedades de fato dessa partícula. Vamos preencher e ver como fica. Vou pôr aqui o link do meu site. Vou puxar uma imagem. Tem uma imagem aqui da minha logo. Selecionar. Sem mais, você pode buscar diretamente do seu computador, né, como eu havia explicado na parte do sistema de partículas. Select. Esse texto aqui é o atributo alt da tag img. Ok? Beleza. Aplicar. Quando aplica, ele já salva. Vamos conferir aqui. Ó.
Olha só. Então já cria para mim um submenu com uma partícula. Então aqui eu fiz com a logo, mas pode ser com qualquer outra partícula que você quiser colocar diretamente no menu. Até uma partícula que você mesmo criou, tá? Ao clicar, ele já puxa para mim a URL que eu coloquei lá. Ok? Beleza. Vamos voltar aqui. Uma outra coisa que você pode fazer também é adicionar mais partículas ou mais módulos, né? Você clicando no mais, ele vai criando as colunas, né? E aqui dentro você pode estar puxando tanto uma outra partícula como um módulo. Nesse caso aqui, vamos puxar um módulo para cá. Aí a dinâmica de funcionamento dele é semelhante ao painel de layouts, tá? Vou puxar aqui o Login Forms, por exemplo. Então no módulo, deixa eu cancelar aqui. O que acontece? Quando você puxa o módulo, ele já te dá disponível aqui, né, uma barra de pesquisa para você pesquisar os módulos que já estão instalados no Joomla. E aqui fica aparecendo todos que estão disponíveis. Interessante que ele fica aqui mostrando qual que está habilitado e qual que está publicado e qual que está despublicado, né? Se tiver essa opção é porque está publicado. Vou selecionar o de login. Aí no caso do módulo ele tem as seguintes propriedades, que é o código, né, o ID do módulo e um bloco. Opa, vamos voltar aqui. E a aba de bloco. Selecionar. Para colocar a classe e atributos. Certo? Vou aplicar. Vou salvar. E renderizar. Ok, olha que legal. Então de um lado eu tenho, né, uma partícula de logo e do outro eu tenho o painel de login. Certo? Então dá para fazer muita coisa legal. Beleza, e aqui dá para você movimentar, mudar de posição, né, colocar tudo numa mesma linha, numa mesma coluna, quer dizer, trocar, reordenar, né, colocar o login form na esquerda ou na direita, e assim por diante. Né, mudar o tamanho do grid, tá, se você quiser. Também mesmo semelhante ao painel de layout, aqui dentro do editor de menu. Certo? E essas configurações são possíveis de fazer, são ótimas, pois você não precisa instalar um módulo específico de menu, né, deixando sua aplicação muito mais limpa. E pelo que eu vi lá na comunidade do Gantry, parece que eles vão melhorar ainda mais essa ferramenta, tá? Tendo muito mais coisas para estar estendendo aqui nesse editor de menu. Então vou ficando por aqui. No próximo vídeo vou estar falando sobre a estrutura de código que o Gantry, que o framework gera, e a estilização utilizando o SCSS. Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo.